Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felipe, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende, do Jornal o Dia. Nós estávamos falando do Porto, íamos falar agora do pacote olímpico, mas me parece que Leandro tem uma pergunta ainda pertinente em relação ao Porto Maravilha. Leandro. Isso. Vereador, hoje o cidadão carioca que trafega ali pela zona portuária e pelo centro da cidade no geral, enfrenta algumas dificuldades com o trânsito por conta dessas diversas obras que estão sendo realizadas ali de modernização. Uma delas é o VLT, que promoveu ali o fechamento da Avenida Rio Branco. A pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, acho que todo carioca quer saber, quando que a situação ali no centro vai melhorar para o tráfego? Quando que o carioca vai poder trafegar com menos trânsito, com mais opções ali? Quando que melhora? As obras que estão sendo executadas vão contribuir muito para a mobilidade dessa região. A previsão é que em 1 ano e meio nós vamos estar com inaugurada todas essas artérias que estão sendo ali construídas. São 3 túneis, né, que estão sendo edificados ali. Vamos aumentar as pistas, a quantidade de pistas de rolamento, a implantação do VLT em 1 ano e meio. Até as Olimpíadas, com certeza, a situação melhora. Antes do início das Olimpíadas, nós vamos ter a inauguração desse espaço valioso de mobilidade. Presidente, a população, o cidadão carioca, às vezes não entende exatamente a colaboração que a Câmara dá a determinados projetos para que eles se materializem. Então, voltando à questão do Porto Maravilha e a questão do pacote olímpico, qual foi a contribuição dada pela Câmara, exatamente em que medida foi essa contribuição para se viabilizar esse pacote olímpico, que na verdade são ações que preparam a cidade para receber as Olimpíadas de 16. Ricardo, não há como você imaginar a realização de Olimpíadas sem que tenha-se acomodação para aqueles que virão. A competência exclusiva sobre legislar em matéria urbanística é do Poder Legislativo. Desde o início, quando foram conquistados os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro, esse era o nosso maior desafio. Criar atrativo para que os grandes empresários, as grandes bandeiras hoteleiras, viessem se instalar em nossa cidade. Para isso, criamos uma lei que estabelece incentivos fiscais, flexibilizamos os parâmetros urbanísticos em determinadas regiões, gerando estímulo para que eles viessem para o Rio de Janeiro. E graças a essa legislação, o Rio de Janeiro vai ter pelo menos 14 mil novos quartos em rede hoteleira instalado aqui. Por conta das mudanças do pacote olímpico. E viabilizando dessa forma os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro também enfrenta um desafio, que é a construção dessas novas arenas onde vão ser disputadas as Olimpíadas. Uma dessas construções é a do campo de golfe, né, que está tramitando aí, está sendo construído na Barra, e enfrenta a resistência do Ministério Público, que já enviou um parecer à Prefeitura. Hoje, na Câmara, o vereador Renato Cinco já tenta articular para criar uma CPI para apurar esse campo de golfe que está sendo construído aí, com problemas ambientais e problemas de licença. Lá no local há uma ocupação de pessoas que são contrárias à construção desse empreendimento. A Câmara vai discutir as obras das Olimpíadas, como essa do campo de golfe, como as obras de Deodoro. Isso vai ser discutido na próxima legislatura? Não acredito que seja objeto de discussão, porque a Câmara contribuiu para que o campo de golfe fosse viabilizado naquele local. Uma área absolutamente degradada, era um areal. Então, eu fico imaginando, e é por isso que o Rio de Janeiro sofre com tantas invasões, com tanta ocupação desordenada, porque as pessoas não são realistas. O campo de golfe naquela área, e nada degrada o ecossistema. Aquilo nós estamos recuperando uma área, revitalizando-a para o uso da própria cidade, para o engrandecimento da cidade, para estímulo ao turismo à nossa cidade. Então, eu fico Esses questionamentos de natureza ambiental, o senhor acha que não são pertinentes? Não ali, porque ali já era absolutamente degradado. Como também na outra área onde está sendo construído hoje o Hotel Hyatt, que já serviu de canteiro de obra. Então, era uma área absolutamente degradada. Ao contrário,
para estimular a preservação, a Câmara de Vereadores aprovou a criação do Parque Ecológico de Marapendi. Que é um grande parque ecológico, com área... Qual é a área? Maior que o Aterro do Flamengo. Maior que o Aterro do Flamengo. O Rio de Janeiro vai ganhar um parque daqui a alguns meses, onde, sem gastar um único real do contribuinte, graças, novamente, à legislação que permite a transferência do potencial construtivo. Permitimos aos proprietários transferir o potencial construtivo em troca de doação do terreno para a prefeitura. E vamos preservar aquela área e vamos estimular cada vez mais a ocupação dela, de forma ordenada, equilibrada e atendendo aos princípios da preservação ambiental. O golfe não é um esporte popular no Rio e o Rio já contava com dois campos de golfe. Para construir esse parque, era necessário investir alguma coisa num novo campo de golfe na cidade? Isso não é um esporte muito popular? Mas o investimento não é público, o investimento é privado. Nós temos estimulado muito isso, a parceria público-privada. É preciso que as pessoas observem, nós estamos criando equipamentos públicos com recursos privados, que vão atender às necessidades da cidade para a realização dos Jogos Olímpicos, com isso contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é a porta de entrada deste país. Houve um instante que nós vivíamos uma situação de degradação muito grande. Hoje só se fala em Rio de Janeiro. A agenda mundial está voltada para o Rio de Janeiro. Decisão de Copa do Mundo foi do Rio de Janeiro. Jogos Mundiais Militares foi do Rio de Janeiro. A Jornada Mundial da Juventude Católica foi na cidade do Rio de Janeiro. Jogos Olímpicos, Paralímpicos, cidade do Rio de Janeiro. Olha. Presidente, a Câmara teve um papel também importante na questão da viabilidade do BRT Transbrasil. Como é que foi a participação da Câmara nisso? Porque Transbrasil vai ser um BRT que vai ligar Deodoro ao centro, vai servir a 800 mil cariocas, em média. E que tipo de papel teve a Câmara para construir, digamos, as condições que permitissem um avanço do projeto? Olha, isso demandou um diálogo entre a Câmara e o Executivo de quase 2 anos, né, para que o Executivo nos convencesse de autorizar e contrair empréstimos junto ao BNDES para construir a Transbrasil. Efetivamente, esse é o principal corredor de transporte da cidade do Rio de Janeiro e com isso nós vamos estimular cada vez mais o veículo de transporte coletivo. Dessa forma, atendendo, acima de tudo, a necessidade do trabalhador, daquele que mais necessita de transporte. A Avenida Brasil vai ser um grande corredor, como já é, mas agora com a sua vocação estimulada de atender o transporte público. Eu vou fazer um rápido intervalo e em 1 minuto eu estou de volta com o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, vereador Jorge Felipe.